Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone da SF Gesso. Eu trabalho com gesso, fabrico placa e instalo. E aqui no canal eu ensino a vocês o que eu sei, tudo sobre o gesso 3D, tá bom? Nesse vídeo eu quero ensinar a precificação da placa 40x40. Eu tinha feito um vídeo anterior, só que eu usei a placa 30x30. E aí eu tô recebendo algumas dúvidas. Inclusive, eu vou agradecer ao Dejaci por ter deixado a pergunta lá no meu canal. E vou tentar responder aqui. E a quem mais tiver a dúvida, eu espero que esse vídeo ajude, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui o cálculo em cima da placa 40x40, ok? O que acontece, gente? O gesso aqui pra mim, eu trabalho com gesso saco fechado de 40 quilos, tá? Eu tô comprando gesso aqui a R$35. Por que eu tô colocando isso aqui? Eu preciso saber o preço que eu pago em cada quilo de gesso, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Deixa eu abrir aqui a calculadora. Eu vou pegar, então, se eu não me engano, é dividir o valor pelo quilo. Deixa eu só ver aqui, porque eu não me lembro direito, tem bastante tempo que eu não faço esse cálculo. Não. 35 dividido por 40, que é o peso do... É isso aí. Você vai pegar o valor do saco fechado e vai dividir pelo peso dele. Tá bom, gente? Então, aqui eu dividi 35 divididos por 40. Então, ficou 87,50. 87 centavos, a gente vai colocar 88, tá? Então, aqui, 0,88 centavos é o preço de cada quilo de gesso, ok? Então, a gente já sabe o que a gente gasta em cada quilo. Aí, o que acontece, gente? Essa placa de 40x40, ela leva, em média, não é uma regra, tá? Porque tem placa de 40x40 que tem um relevo bem maior, ela gasta mais gesso. Mas, em média, tem umas que gastam bem menos gesso, tá? Mas eu vou colocar uma média, tá? Por alto de 2 kg de gesso por placa, ok? Mas existem modelos que você gasta 1,8 kg, 1,6 kg, vai variar. Mas aí eu tô fazendo um cálculo arredondado para cima, para vocês não terem a margem de erro ser para cima e não para baixo, ok? Vamos lá. Então, se eu gasto 2 kg em cada placa, e na verdade aqui são 6,25 placas, tá? Deixa eu me fazer explicar aqui para que vocês não se percam. Essa placa 40x40, para você chegar a 1 metro quadrado dela, tá? Você vai precisar de 6,25 placas, ou seja, 6 plaquinhas inteiras mais 25, né? 25%, 25 de uma outra placa, ok? Por quê? Quando você vai... Isso aqui é para você fazer cálculo de venda, cálculo de custo, cálculo de venda, tá? Para que você não se perca. E lá na instalação, quando você manda, por exemplo, antes de chegar na precificação, eu quero que fique bem claro essa questão da quantidade. Supondo que o cliente pediu 9 metros de uma placa 40x40 para você. Eu preciso de 9 metros de uma placa desse tamanho. Então, você vai pegar 9 metros, no caso, 9 metros quadrados, vai multiplicar, ok? Deixa eu virar aqui para ficar bem. Você vai pegar os 9 metros que o cliente pediu, vai multiplicar pela quantidade de placa que você precisa para fazer 1 metro. Você sabendo que placa 40x40 são 6,25 placas. 40x40, tá, gente? Eu vou fazer um outro vídeo explicando como que você chega à quantidade de placas de acordo com o tamanho dela, tá? Mas aqui eu quero fazer precificação. Então, eu vou fazer 9 vezes 6,25, tá? Deixa eu fazer aqui na calculadora para a gente colocar redondinho.
9 vezes 6,25. 56,25. Então, você pode jogar 57 aqui, que você manda com uma pequena sobra para o seu cliente, tá? Então, você sabe que esses 9 metros que o cliente te pediu, você pegou os 9 metros, multiplicou pela quantidade de placas que você precisa, e aqui você tem exatamente a quantidade de placas que você vai precisar fabricar para esse cliente, ok? Então, o que você vai fazer? Essas 57 placas, você já sabe que em cada placa dessas aqui, você gasta 2 kg de gesso, certo? Então, você vai pegar as 57 placas e multiplicar por 2, que é a quantidade de gesso que você gasta por placa. Vamos lá. 57 vezes 2. Se eu não me engano, dá 114, mas eu vou fazer na calculadora para não ter nenhuma margem de erro. 114, ok. Então, você já sabe que nesse pedido aqui de 9 metros quadrados, tá? Você vai gastar 114 em 57 placas, vezes 2, que é o quilo de cada placa, você vai gastar 114 quilos de gesso, tá? Beleza, já descobrimos então quantos quilos de gesso eu vou gastar em 9 metros. E aqui em cima, lembra daquele cálculo que a gente fez? A gente descobriu que cada quilo de gesso vale, eu pago por cada quilo de gesso 0,88 centavos. O que a gente tem que fazer? Multiplicar isso por isso. Vamos lá. 114 vezes 0,88. Então, gente, ó, eu vou gastar R$100,32. Isso aqui é o custo do pedido que o cliente fez para você. De 9 metros aqui, que você vai fabricar para o cliente, você vai gastar R$100 de gesso. E aí, em cima disso daí, você vai colocar o seu valor, tá? Eu aconselho a você, quando for fazer a precificação, colocar, por exemplo, se você paga água, né? Você jogar um custo de água em cima disso. Se você paga, se você gasta, se você recebe seu gesso na sua residência ou na sua loja, ótimo. Mas se você gasta gasolina para ir buscar o seu gesso, você já joga aí em cima. Vamos supor que você gaste R$10 de gasolina e coloque mais um valor. Vou colocar aqui um valor de exemplo, tá? Mas eu não sei como funciona a questão da água aí na sua região, quanto você paga, como você paga, enfim. Mas eu vou colocar um exemplo só, tá? Então, eu coloquei isso daqui, no caso, como combustível, tá? Supondo que você vá retirar esse gesso, tá? E aqui eu vou colocar a água. Porque em muitos lugares aí a água, tem lugares que ninguém paga água, mas aí eu não vou saber, né? Eu tô falando aqui de uma forma generalizada para todo mundo e normalmente se paga a conta de água. Então, em cima disso daqui, que é o custo do gesso, você coloca mais 10 de água. Isso é um exemplo, tá? Você tem que ver quanto você gasta de combustível e quanto você gasta de água, beleza? Então, aí no total fica 100, 110, 120, 120,32, tá? Já mudou isso daí, que é o custo do que você vai ter com esses 9 metros aqui, ó, tá? E em cima desses 120, o que você vai fazer? A gente, no mínimo, dobra isso daqui, tá? No mínimo. Você vai colocar 240 reais. Deixa eu ver aqui.
Ou seja, esses 9 metros quadrados que o cliente pediu para você, você vai vender a 240. Desses 240, você tira o que você gastou, tá? No gesso, na gasolina, na água, tira, paga tudo isso, separa, isso daqui é para pagar gesso, conta, blá. E os outros 120 é da sua mão de obra e do seu lucro, tá? Só que, por exemplo, eu vendo, deixa eu me achar aqui, peraí. A placa de 40 por 40, eu vendo a R$35, tá? E aí, como o cliente pediu 9 metros, eu vou fazer 9 vezes 35, tá bom? Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Nove vezes 35, ok? Ao valor 315. Então, a gente vai colocar aqui. E tem lugares que vendem muito mais que isso aqui, tá, gente? Tem gente que vende a 40, 45, porque também o preço varia de estado para estado, de cidade para cidade, tá? Mas eu tô fazendo aqui o cálculo de acordo com o que eu trabalho, com o que eu pago aqui no meu material, ok? Então, eu cobro 35, que fica 315 reais, no caso bruto, tá? E aí nós vamos tirar então aqui o que eu gasto, que é o custo aqui, ó, R$100,32, desculpa, 120, porque aí eu coloquei de combustível e água, tá? Que é mais ou menos o que eu gasto aqui para ir buscar. Isso daqui eu gasto para ir buscar o meu gesso, que é próximo daqui, e a água aqui tá até para cima. Eu poderia colocar R$5 aqui de água, mas eu coloquei só para vocês terem uma noção, tá? Então aqui o custo 120,32, ok? E eu vou colocar aqui 120,32. Então a gente vai diminuir esse por esse. Vamos lá. Aqui já tá os 315, ok? Menos. Gente, eu tô ruim, viu? Menos 120,32. E aí, gente, isso daqui é lucro, é líquido, tá? Nesse 194, eu gastei 120 e me sobra esse valor aqui. Aqui tá, o que tá dentro desse valor? A minha mão de obra, né? A minha fabricação, porque o resto eu já tirei. Gesso, combustível, água eu já tirei. Aqui está o meu trabalho, né? A minha mão de obra e o meu lucro. Então, vocês entendem quanto você pode lucrar trabalhando com placa de gesso 3D? Então, é isso aqui, olha. Tô tremendo a beça. Esse é o custo, esse é o lucro. Aí vocês veem aí se vale a pena, tá bom? Espero que tenha ajudado a quem estivesse com alguma dúvida. Se vocês gostaram, se curtiram, não custa nada dar um cliquezinho aí na mãozinha e se inscrever no meu canal para eu poder mandar mais dicas e o que eu souber e postando para ajudar vocês também, tá? Beijo grande e até a próxima.